Nós estamos aqui no Almodim Cast, estamos aqui no Hospital Almodim para realizar o curso de implante de anel intraestromal. Então, eu junto ao Dr. Paulo Ferrara, doutora Edna Almodim, doutora Belkis Nassarala, e agora temos também a presença do Dr. Guilherme Ferrara, que veio nos ajudar com esse curso maravilhoso. Então, para quem não sabe, o ceratocone é uma doença que acomete pacientes adolescentes e é uma doença que leva toda a família ao sofrimento. E um dos principais tratamentos dessa doença é o implante de anel intraestromal. E nós temos a sorte de ter a ilustre presença do criador do anel de Ferrara, que é o Dr. Paulo Ferrara. Então, nós idealizamos esse curso com o intuito de preparar alunos do Brasil e até de outros lugares do mundo para ficarem possibilitados a exercer essa cirurgia com a técnica de forma segura, para possibilitar com que mais pacientes recebam o tratamento e sejam beneficiados. Então, muitos pacientes com essa cirurgia conseguem sair da fila de transplante. Então, é um impacto muito interessante na saúde pública, né, e no benefício de pacientes jovens que são acometidos com essa doença. Então, nós temos aqui 2 convidados especiais, a doutora Malena, que veio de Mendonça, nos presentear, né, com a sua participação no curso, e nós temos também o Dr. Guilherme, que é de Belo Horizonte, que vai também nos falar um pouquinho do curso, como que foi a experiência deles nesses dias de aprendizado. Então, a doutora Malena vai nos falar um pouco como que foi essa experiência dela no curso, como que era a vivência dela com implante de anel lá em Mendonça, como que os cirurgiões lidam com o ceratocone lá, se tem essa experiência com os anéis ou não, e o que mudou durante esse curso para você, Malena? Muito mesmo. Então, eu sou Malena Parmegiani, eu sou oftalmologista e especialista em cirurgia refrativa, catarata e córnea. Mas eu ficava com vontade de melhorar alguns pacientes que não podia fazer com essas cirurgias, né? Então, eu teve a sorte de conhecer a doutora Jordana num congresso, que ela falava de os anéis, né? Eu fiquei ali. Era quase mágico o que ela fazia. Então, eu comecei a estudar, eu comecei a colocar anéis mesmo, mas eu achava que ainda tinha que saber ainda mais, né? Porque os anéis é uma cirurgia que você tem que pensar muito mesmo, é uma arte. E você pode ter, na verdade, resultados muito ótimos. Então, eu decidi fazer o curso com o Dr. Ferrara, que é quase Deus para a cirurgia do anel, é mesmo. E então, eu, na verdade, não tenho palavra para falar do curso. Na verdade, fora do mundo, né? Você pode aprender, mesmo você não saiba nada de anéis, você pode fazer anéis quando terminar o curso. E mesmo se você sabe alguma coisa, você vai achar que você aprendeu tudo de novo, quase. Porque na verdade, excelente. Tem muito ceratocone lá na sua terra? Muito mesmo. Eu acho que eu quase todas as semanas, eu pego, acho que 3, 4 pacientes que têm ceratocone, né? Alguns podem ser cirúrgicos, outros não, mas é muito comum. E eu vejo muita indicação de outra cirurgia, que é um LASIK, que é crosslinking, porque na maioria dos oftalmologistas não conhecem ou não sabem o que podem fazer com os anéis. Então, não tem tanta indicação, mas é porque eu acho que ninguém sabe bem fazer, entendeu? Então, eu fico... Então, você descobriu os anéis com o Dr. Jordana? Na verdade, eu conhecia, mas eu não sabia que eu poderia fazer também, entendeu? Que legal. E a sua clínica lá, como é que é? Você é solo ou trabalha com alguém? Não. A gente tem uma clínica privada lá em Mendoza, que o nome é Centro Visión, e a gente somos 8 sócios, os donos da clínica, e temos quase 40 oftalmologistas trabalhando aí. Então, a gente tem muito paciente. Então, isso vai trazer lá para vocês, né, um aporte de
um diferencial mesmo, né? Eu acho desses pacientes. Eu acho que, na verdade, é uma cirurgia que cambia a qualidade de vida dos pacientes. A gente viu aqui no curso como os pacientes ficam chorando mesmo chorando depois da cirurgia, porque eles nunca viram tão bom. Então, eles ficam emocionados. A gente também. Eu também chorei. E lá na Argentina, o que se usa mais é o crosslinking, Então, é uma alternativa, é uma ferramenta que é válida, mas eu acho que está um pouquinho indicada demais. Você sabe? Tem mais usado do que deveria. Porque ele não melhora muito a acuidade visual, a qualidade visual, é só uma ferramenta, mas com essa cirurgia ali, você melhora mesmo a acuidade visual, a qualidade de vida, independiza dos óculos, às vezes. Então, que coisa boa. Eu estou fascinada com isso. Então, para quem não conhece, né, o crosslinking é uma cirurgia que é utilizada para estabilizar o ceratocone. Então, é uma cirurgia que a gente associa a riboflavina, que é a vitamina B2, junto com a luz ultravioleta, e isso possibilita o enrijecimento da córnea, evitando a progressão da doença. Então, é uma cirurgia que não melhora a visão dos pacientes. E o que a gente vê muito no nosso dia a dia é a hiperindicação, talvez até pela facilidade da técnica, né? E os pacientes acabam ficando com a visão ruim, sendo obrigados a utilizar lente de contato e tudo para terem uma visão melhor. Realmente tem evidência científica de estabilização, mas com o anel a gente consegue também possibilitar essa estabilização e ainda melhorar a visão dos pacientes. Então agora lá na sua clínica, esses pacientes que não enxergam tão bem vão ter a possibilidade de poder enxergar melhor, né, sem ser obrigado a utilizar uma lente de contato e talvez nem necessitando de fazer o crosslinking, porque às vezes quando a gente faz o anel não tem necessidade de complementar com o crosslinking. Então, você já teve a experiência com alguns casos de anéis? Fala um pouquinho pra gente sobre esses casos, Marlene. Então, eu já fiz alguns casos, eles ficaram muito bons mesmo, e é um cambio de vida para os pacientes mesmos. E o que eu falo é que nesse curso aqui, a primeira coisa é que os professores são ótimos, né? Eles estão sempre aí à disposição da gente, respondendo todas as perguntas, ajudando a gente a programar o anel, que a cirurgia do anel precisa muita programação mesmo. E acho assim, eu não sou a mesma que veio, eu sou outra pessoa depois do curso. O curso acontece primeiro uma parte que é online, são vários meses com aulas via Zoom no computador, e depois tem uma parte que é presencial. Na verdade, que a gente fica inspirado e muito motivado mesmo, porque os professores são, na verdade, muito inspiradores. São a gente fica modelos, com... né? Na verdade, então, são nossos modelos a serem seguidos, né? E outra coisa que eu falo do curso é que eles são realmente altruístas, porque eles entregam todo o conhecimento que foram anos para eles para saber e dão o conhecimento para a gente mastigado. Então, tão generoso que a gente fica emocionado mesmo, né? E você, Guilherme? Fala um pouquinho de você pra gente. Ok. Gente, bom dia. Eu sou oftalmologista, fiz fellow de refrativa e ceratocone pela Santa Casa e vim aqui em busca de otimizar os meus resultados. E aqui eu vi que é um curso que é um diferencial, igual a própria doutora estava aqui explicando, a gente é uma pessoa antes do curso e após o curso a gente é outra. Porque aqui a gente entende a base, a gente entende como foi feito, como foi pensado, então a gente consegue raciocinar em cima de cada paciente e entregar para esse paciente um resultado personalizado sobre como que a gente pode otimizar, como que a gente pode melhorar, entendeu? Como que a gente pode buscar o perfeccionismo para entregar para aquele paciente a melhor
visão possível para o caso dele, porque muitas das vezes não é só sobre a quantidade da visão que o paciente tem, é sobre a qualidade. Então, muitas das vezes a gente pega paciente que tem, às vezes, uma visão de 20/25, de 20/20, mas que tem muita queixa noturna, paciente que fala que tem, às vezes, uma diplopia, ele não tem uma boa qualidade de visão. E depois que a gente implanta os segmentos, a gente vê que esse nosso paciente ele se transforma, ele vê o mundo com mais cor, ele vê o mundo mais vivo, ficam muito satisfeitos, e isso só é, entendeu, possível a tudo que você também, né, construiu, Dr. Paulo. A gente fica muito lisonjeado de nós hoje estarmos aqui na sua presença, e hoje a gente ter a honra de estar aqui junto com grandes mestres que são nossos modelos, nossas inspirações, para nos entregarmos um conhecimento que não tem algo que pague, porque são anos e anos e anos e anos de prática que são que são entregados, que são explicados, e é algo que muda mesmo a nossa vida. Muito obrigado. E o Dr. Guilherme vai falar um pouquinho dele. O Dr. Guilherme, ele já é oftalmologista há 15 anos, ou mais? 17 anos. Ele passou 16, 3 anos lá na Espanha fazendo um doutorado, e ele tem uma especialização em crianças, né? Em ceratocone em crianças, inclusive com a tese publicada. Então, você podia falar um pouquinho para a gente, né, dessa sua experiência, né, e dos resultados que você vem obtendo aí com... Pois é. Bom, primeiro eu queria falar do curso, né? Porque a gente vê muito curso hands-on, wet lab, onde as pessoas elas aprendem a técnica cirúrgica, mas falta a parte da base, da teoria, né? Entender como é que o mecanismo do cérebro dos anéis, como é que eles funcionam, de maneira a programar melhor a cirurgia, né? Então, a pessoa sai habilitada para fazer a cirurgia, mas ela, muitas vezes, ela não teve essa base do entendimento de como que a gente classifica o ceratocone, e a partir da classificação, como é que a gente pode melhor tratar, né? E eu trabalho com meu pai já há 12 anos, mais ou menos isso, né? Mais ou né? Você voltou da Espanha? Finalzinho de 2010. Quando eu estava lá, eu já estava fazendo o mestrado, e eu terminei meu doutorado depois que eu voltei da Espanha, foi em 2017. E durante esses anos aqui eu tive a oportunidade de ver uma abordagem diferente, né? Eu me lembro que a gente recebeu uma criança no consultório de 13 anos, que ele tinha acuidade visual de 20/40 e um astigmatismo de 3, era um ceratocone inicial, né? E aquele furou de aquela coisa dos conhecimentos, de voltar, de ter visto muita coisa. E eu perguntei, pai, esse caso aqui, esse paciente tem uma visão boa, e o que a gente faz? A gente faz um crosslink, a gente faz um anel. E ele tem mania de não me responder na mesma hora, sabe? Ele olhou pra mim, virou as costas, Aí, bom, o paciente entrou, a gente examinou, e ele propôs, né, o implante do anel. E eu fiquei calado. Eu estava, na verdade, em 2011, eu estava começando a acompanhar os trabalhos na clínica. No dia seguinte, a gente fez o pós-operatório, esse paciente tinha 100% de visão sem correção, né? Então, ele me entregou o resultado e falou assim, aí, sua resposta está dada, né? E aí eu comecei a estudar, porque muitas vezes as pessoas preferem, os colegas, né, por questões de formação ou de facilidade, fazer um crosslink em detrimento de um anel, né? E a gente nota que o anel ele tem vários benefícios sobre o crosslink. Ele melhora a qualidade visual, diminui o prurido, melhora a visão, e ele também estabiliza o ceratocone, né? Então, o que eu tratei de fazer foi começar a pegar esses pacientes e acompanhar esses pacientes mais de perto. Por que fazer o ceratocone nesses casos? São os casos que têm maior chance de progressão, né? E que muitas vezes chegam já com baixa visual, né? Então, um paciente com baixa visual, numa idade que normalmente a doença tende a progredir mais, né? Então, eu comecei a acompanhar esses pacientes que foram intervidos com o implante do anel, e a gente começou a ver como é que realmente a gente tem uma estabilidade a longo prazo e como é que a gente tem uma melhora da qualidade visual desses pacientes,
estão numa idade ali que na verdade, é uma doença que ela envolve toda a família, né? São pacientes Você tem uma observação interessante. Ele acompanha os pacientes, né, com o tomógrafo, né, ao longo do tempo, ele observa que tem uma curva de flutuação, né, e que é absolutamente normal e não indica uma progressão da doença. Muitas vezes, né, isso é mal compreendido pela maioria dos colegas. Teve uma variaçãozinha aqui, está evoluindo. Conta para nós, Cleber. Não, isso já foi exaustivamente comentado no curso, né, pai? Isso a gente passa, né, para os colegas que estão aqui no curso, né? Aqui, mas... O que a gente observa após o implante do anel é que existe uma flutuação dos valores ceratométricos, da curvatura corneana, né? E muitas vezes essas flutuações elas induzem ao colega que não tem uma experiência profunda no ceratocone a achar que é uma progressão da doença, né? Então o que a gente fez foi um estudo linear ao longo de 5 anos observando essas flutuações. Então o paciente vinha e ele tinha um determinado valor de curvatura e dali a 6 meses ele voltava e muitas vezes esse valor estava um pouco mais alto, né? E era uma discussão que eu sempre tinha com o papai, é o seguinte: pai, será que piorou? Ele falava, calma, você está começando. E dali a 1 ano dessa primeira consulta eu observava que esses valores subiam um pouco, depois eles voltavam a cair, né? E existia essa oscilação, né? Então o que a gente fazia era acompanhar mais de perto os pacientes que tinham essas variações, né? Para realmente saber se era uma oscilação ou se era uma progressão. E o que a gente observa é que muitas vezes os pacientes apresenta essa variação, algumas vezes até mais de 1,5 grau, 2 graus, né? E quando a gente está começando, você fala, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa porque piorou muito, né? Mas quando a gente pega uma avaliação estatística ao longo de 5 anos, com um número grande de pacientes, a gente vê que muitas das vezes isso não se trata de uma progressão, mas sim de uma flutuação, né? E como diferenciar isso? Fazendo uma avaliação mais próxima, né? A cada 3 meses, para a gente poder acompanhar realmente para ver se está acontecendo alguma progressão, né? Mas foram 12 anos de muito aprendizado que eu acho que eu fico vendo vocês começando o curso, mas o ceratocone é uma coisa que você está sempre aprendendo uma coisinha nova, apesar dos 12 anos aí com o papai. Muito legal. Todo dia. Nós idealizamos esse curso com o propósito mesmo de conseguir que cada vez mais alunos tenham os nossos resultados, né? Porque guardar isso é muito ruim só para a gente fica tão entusiasmado de receber um paciente enxergando tão bem, a família toda tão feliz. E nós temos o privilégio de ter essa experiência toda porque nós temos o pai dos anéis aqui conosco. Então, nós brasileiros temos a sorte de tê-lo aqui e temos que propagar isso fora. Então, pessoas e médicos dos Estados Unidos ou da Europa, muitos não têm a experiência que nós temos aqui. Então, a intenção foi essa, né? Conseguir propagar o conhecimento. E eu queria perguntar para o Dr. Paulo como ele se sente vendo uma técnica tão consolidada assim, que no começo foi tão criticada, como tudo que é novo é criticado, né? As pessoas falavam que não funcionam, mas quando começam a colocar e tomam conhecimento daquilo, ficam surpresos com os resultados. Então, como que foi ter esse reconhecimento da técnica? Como que você se sente em relação a conseguir tirar tantos pacientes assim da fila de transplante com o seu invento, Dr. Paulo? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, o interessante da técnica é que ela, eu já falei há pouco numa primeira conversa aqui, que ela é como um bom vinho, dispensa elogios. Então, a técnica me conquistou, né? E como ela me conquistou, eu achei que ela conquistaria outros colegas, como de fato isso veio acontecendo. Mas como é uma proposta, não agora, mas quando foi lançada, é uma proposta nova, ela teve muita resistência, como tudo, né? No primeiro momento, você é ridicularizado, no segundo momento, você é combatido, e no terceiro momento, todo mundo fala, olha, isso é tão óbvio, como é que eu não pensei antes? É verdade. Então, eu vejo, né, com muita alegria, né, que a técnica vai ganhando muito, né, pouco e pouco. E você veja, né, por exemplo, o Fenton, né, ele foi desenvolvido para fazer flap e turno para anel. Não é verdade? Ele não é usado para outra coisa, você sabe se é.
Não, catarata. é o futuro do anel infinito. Né? E que a gente vê a cada dia é que vão surgindo novas propostas, né, com a mesma finalidade. Né? A cirurgia do anel é uma técnica de edição. Quando você adiciona o tecido, você tem um processo que é reversível e reajustável, e, portanto, muito mais seguro. Né? As complicações são inerentes à má realização do procedimento. Né? Se você aprende os princípios, a base de funcionamento, né? Você tem essa informação, e é por isso que a gente se empenha tanto em passar para vocês que estão chegando todo o conhecimento, porque que a gente quer que vocês reproduzam o que a gente está fazendo aqui com a mesma eficácia, com a mesma segurança e com os mesmos resultados. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Paulo. Nós, então, vamos finalizar o podcast agradecendo imensamente a presença de vocês, alunos, que são o motivo de estarmos aqui. Muito obrigada por ter vindo de tão longe para aprender. Muito obrigada, Guilherme, também. E esperamos poder contribuir ainda muitos e muitos anos para muitos e muitos alunos, o que podemos contribuir para vocês. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a vocês. Na verdade, que quando a gente encontra essas pessoas que realmente brilham, a gente tem que ir lá, né? Então é a gente que agradece a vocês, na verdade. Muito obrigada. É muito gratificante a gente ter a honra de ter o pai aqui, né? Que foi quem criou tudo, porque a gente consegue ver aqui durante o curso, até mesmo não só na parte das aulas, porque aqui a gente tem a parte prática também, de ver as pequenas particularidades da técnica que cada aluno foi desenvolvendo ao longo dos anos. Isso muda tudo. Isso faz com que os nossos próprios pacientes, os nossos próprios resultados sejam fantásticos. E mesmo ver que eles pensam fora da caixa. Pensam fora da caixa. Então, até aqui, eu aprendi um monte de coisas, né? Justamente eles passam para nós como a gente pode pensar fora da caixa também. Esse é o grande diferencial. Né? Então, a gente não sai daqui não só reproduzindo, mas a gente entendendo como ele funciona e como pensar para cada paciente de uma forma diferente para a gente personalizar. E eles pensam todo dia como melhorar ainda mais. Até o Dr. Paulo falou para mim alguma coisinha que ele está pensando fazer no futuro, que eu fico, meu Deus, nossa, que realmente inspirador. São muitas coisinhas que ele pensa todos os dias. E tudo para melhorar. E a gente vê nos pacientes a felicidade mesmo que eles têm. Então, obrigado. Obrigado a você. Obrigado. O resultado fala por si só, né? Todos os Guilhermes, né? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, gente.